como realmente criar Reels estratégicos para crescer o perfil do cliente que você atende ali no Instagram, que é um tema muito procurado hoje em dia e a galera tem muita dúvida de como fazer isso. Então, primeiro eu vou esclarecer para você o que é o Reels. Ele é um novo velho, né, que já tem um tempo aí que o Instagram utiliza esse formato, e é aquele formato de videozinho. Nesse momento aqui dessa live, o Reels, ele está aceitando vídeos de no máximo 1 minuto e 30. Acima desse tempo, já entra lá no Instagram como vídeo de publicação, tá? Então, os videozinhos de Reels é de até 1 minuto e 30, e acima disso ele entra como vídeo de publicação normal e fica um vídeo mais longo. E aí você não tem os benefícios que o Reels tem, que eu também vou falar já nessa live aqui. A grande maioria das pessoas enxergam as ferramentas do Instagram em si como uma mera diversão, né? As pessoas olham ali às vezes e enxergam o Reels, os vídeos que tem lá, como diversão. Inclusive, existem social media que ainda não sabe como criar Reels estratégico e que realmente traz seguidor para o perfil do cliente e seguidor que compra, seguidor que vai realmente consumir aquele produto ou aquele serviço daquele cliente. Assim como a gente viu lá na última live, na semana passada, eu fiz uma live falando sobre carrossel. Então, assim como no carrossel, existe também um passo a passo que você aplica no Reels do seu cliente e faz com que ele chegue mais longe, que traga mais seguidores para esse perfil do seu cliente. Só que, mais uma vez, eu bato na tecla, acima de tudo, são seguidores que realmente estão ali interessados naquele conteúdo que você está gerando no perfil do cliente que você atende. O Reels também possui um passo a passo que você, usando de forma estratégica, vai trazer esses seguidores ali para o perfil do seu cliente. A gente vai entender aqui a diferença entre você usar uma foto como post e você usar um Reels. Como assim, Diana? Tem diferença? Se eu usar uma foto, eu vou ter um tipo de alcance. Se eu usar um Reels para o meu cliente, eu vou ter outro tipo de alcance? Sim, com certeza. Quando você utiliza um conteúdo em foto, primeira coisa que você tem, que parece bobo, mas às vezes a gente não para pensar, é que a forma com que as pessoas consomem esse conteúdo é lendo. E aí pode ser que tenha aquela pessoa inquieta, que não gosta de ler muito, e você acaba perdendo a atenção dessa pessoa nesse formato de conteúdo. Então, quando você usa só conteúdo em formato de foto, você acaba perdendo a atenção daquelas pessoas que não têm muita paciência de ler, porque geralmente quando a gente faz um conteúdo em foto, a gente escreve, coloca todos os temas lá na legenda. Então, a pessoa que não gosta de ler, ela acaba passando batido naquilo. Outro ponto aí é a entrega desse tipo de conteúdo, de foto. Por que, Diana? É diferente a entrega do conteúdo de vídeo e o conteúdo de foto? Sim, a entrega do Instagram atualmente está diferente para esses determinados tipos de conteúdo. E também, quando você utiliza a foto para fazer um conteúdo ali para o seu cliente, uma arte que você criou, enfim, independente se vai ser uma arte com um título chamativo ou não, você acaba tendo um formato que ele é um pouco mais limitado de passar informação para aquele seguidor. Por que o formato de foto é mais limitado? Porque a gente não tem tanto espaço, porque você vai escrever na legenda, às vezes a pessoa vai olhar e ela tem uma certa preguiça de ler aquilo, então ela acaba passando batido. Então, a diferença de você usar o Reels, que é o nosso amigo, o videozinho curto de até 1 minuto e 30, e usar foto, são diferenças enormes aí, tá? Quando a gente fala de Reels, já vou colocar aqui para você, quando a gente fala do formato de Reels na criação de conteúdo, o que acontece? Ele é um formato de consumo rápido. Então, o Reels, as pessoas que vão consumir esse conteúdo são pessoas que gostam de consumir um conteúdo rápido. Se você que está aqui, você usa o nosso amigo vizinho lá do Instagram, e lá
A grande maioria são videozinhos e videozinhos curtos e objetivos, não é isso que acontece? Tem muita gente que é apaixonada pelo nosso vizinho tic-teco lá. Por quê? Porque são videozinhos rápidos, você consome um conteúdo e ele, acredite você ou não, ele foi criado para te prender ali, exatamente por causa desse formato. O nosso cérebro, ele entende que você está gastando pouca energia vendo vídeo, vendo coisas que te agradam. Cachorro, no meu aparece um monte de cachorrinho para tudo que é lado. Cachorrinho, piadinhas, coisas que te dão uma certa satisfação e isso te prende dentro daquele aplicativo. E mesma coisa no Instagram, quando a gente fala do assunto de Reels. Então, o Reels, ele foi criado para uma forma de consumo rápido. Então, não adianta você querer fazer Reels e sair aí tentando fazer conteúdos longos. Para isso, a gente usa a nossa amiga Live, que eu estou aqui. É um conteúdo mais denso, mais extenso, mais informativo. Então, a gente vai para o nosso formato de live. O Reels, ele é um consumo rápido e a gente tem que entender isso para poder criar ele, então, de forma estratégica. Outro ponto é que o Reels, ele é muito eficaz se ele for feito da maneira certa. E no decorrer aqui da live você vai entender o que eu quero dizer com isso. Porque a gente vê muita gente aí fazendo Reels, fazendo dancinha, e isso, na grande maioria, não vai trazer benefício nenhum para o perfil do seu cliente que você está aí prestando serviço de social media. O seu cliente ele vai começar a te cobrar, ele vai começar a falar para você que ele não está vendo resultado no seu trabalho e você não vai saber o que fazer, porque você vê todo mundo fazendo dancinha, você não sabe como fazer um Reels estratégico. Essa live aqui é fundamental para você entender isso aí. Outro ponto importante do Reels. Nesse momento dessa live aqui, o alcance orgânico dele, o que é alcance orgânico, Diana? É aquele alcance que você não precisa pagar para a plataforma entregar para mais pessoas. Então, você postou e o algoritmo em si, ele distribui esse vídeo. Ele está muito favorecido pelo algoritmo do Instagram. Pode ser que seja pela grande concorrência do nosso amigo Tico e Teco, que eu não vou falar o nome aqui, mas você sabe o que eu estou falando, porque eles disputam, são empresas diferentes, então eles vão disputar os usuários ali dentro, porque a gente não pode esquecer que essas plataformas elas foram feitas para a gente interagir, para a gente utilizar, mas são empresas e empresas precisam lucrar, certo? E eles vão lucrar quanto mais atenção dos usuários eles tiverem. Então, isso é um ponto muito importante, que atualmente o alcance do Reels, o alcance orgânico, sem você precisar pagar, ele tem sido muito grande ali, quando a gente fala desses videozinhos que a gente utiliza. O Instagram em si, vamos entender aqui por Instagram e por Facebook, tá? Ele possui diversos formatos de conteúdo que podem ser usados, inclusive o indicado é que façamos bom uso de todos eles. Você sabe quais são os tipos de conteúdo que existem dentro do Instagram/Facebook? Quais tipos de posts você pode fazer lá, dessa criação de conteúdo você pode fazer lá? Vamos lá. Você pode fazer live, é um tipo que você pode utilizar. O formato carrossel, que eu já abordei na live da semana passada, eu ensinei como criar um carrossel onde vai realmente transformar a pessoa que está passando ali o feed num seguidor para o seu cliente. A gente tem o formato de foto, que é o formato normal que a gente vê, que é uma foto e a legenda. Tem os stories e tem também o Reels. Esses são os tipos de conteúdo que existem dentro do nosso amigo Instagram. A live, o carrossel, foto, stories e Reels. Você tem usado todos esses formatos no perfil do seu cliente? Ah, Diana, mas é importante, eu preciso mesmo usar tudo isso dentro ali da criação de conteúdo? Precisa, porque isso aí não foi criado à toa, ninguém inventou isso em vão, não foi inventado do nada, realmente foi criado para que você faça bom uso de forma estratégica lá no perfil do seu cliente. Quais são as vantagens, né? Por que você deve investir tempo entendendo essa estratégia que eu vou revelar aqui para você hoje? Querendo ou não,
Uma das coisas que, principalmente hoje, né, parece que a gente faz 1 milhão de coisas e o nosso tempo, ainda assim, ele continua escasso. Parece que o nosso dia, ele precisa ter ali, nem 48, bem mais que isso, porque a gente faz muita coisa e ainda tem muito trabalho para fazer. Então, uma das vantagens é a economia de tempo. Como fazer isso? E se você seguir esse passo a passo, você já vai sair aí com 10, 15, 20 temas de vídeos de Reels estratégicos para fazer no perfil do seu cliente. Então, você economiza o seu tempo, você economiza o tempo do seu cliente. Deixa eu até colocar aqui, ó, vantagens de aprender essa estratégia de criar Reels. Você não vai precisar ficar gastando tempo com dancinhas. Eu já falei isso algumas vezes. E é extremamente importante o social media ele ter clareza que, às vezes, o cliente que você está atendendo não faz sentido nenhum você colocar ele para fazer uma dancinha só porque aquilo está em alta. Então, você para de perder tempo fazendo alguma coisa que não vai levar resultado para o perfil do seu cliente. A vantagem de você não precisar ficar fazendo o seu cliente fazer dancinha, até porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que para dançar eu sou totalmente zero. E eu acredito que a grande maioria das pessoas, exceto o pessoal aí que nasceu nos anos 2000, daí para frente já tem uma facilidade um pouco maior. Mas a grande maioria, e principalmente dentista, médico, eles não vão querer ficar fazendo dancinha ali no Instagram. Então você vai economizar o seu tempo, você não vai estressar o seu cliente, é uma grande vantagem. E o outro ponto é a valorização do seu trabalho perante o seu cliente. Então, sim, ele vai valorizar o seu trabalho, ele vai entender que você está realmente ali com ele, trabalhando para aquele perfil de forma profissional e de forma que vai trazer resultado para ele. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Diana, por que não fazer um formato tão convencional? Se todo mundo usa dancinha lá no Reels, por que eu não posso usar a dancinha para o meu cliente? Não significa que você não pode usar. Mas aqui eu preciso que você tenha realmente essa visão estratégica para raciocinar comigo. E eu não estou falando de absurdo nenhum, você vai entender o porquê. Uma dancinha, ela não vai trazer benefício para o seu cliente, mesmo que esse vídeo viralize. Inclusive, se esse vídeo da dancinha viralizar, é ainda pior para o perfil do seu cliente. Aí você pode falar assim, como assim, Diana? Se o vídeo está lá com 16 mil visualizações, 30 mil visualizações, como que isso pode ser prejudicial para o perfil do meu cliente? Se o vídeo de Reels viralizou, isso não é bom? Isso não é interessante? Não. Raciocina comigo. Você está aí com o seu celular e você está rodando o Instagram, vendo videozinhos de Reels. E passa ali para você no seu feed vários conteúdos, né? Diversos tipos de conteúdo. Sim, esse vídeo que você está vendo aí, você tem que pensar, ele está alinhado com aquilo que você geralmente compra, com aquilo que você geralmente gosta de ver ali. Então, quando você vai criar um vídeo de Reels para o seu cliente, também essa linha de raciocínio que você precisa ter. Esse vídeo de Reels, ele está alinhado com o que o seu cliente vende, independente se é um produto, independente se é um serviço. Se esse vídeo, ele viraliza, ele vai encher a base do seu cliente, vamos entender ali, o Instagram, de pessoas, se ele não estiver alinhado com o que o seu cliente vende, ele vai encher o Instagram do seu cliente de pessoas que não vão comprar. Vai vir pessoas ali seguir o perfil, pode dar aquele boom, vir aquele monte de gente seguir o perfil, só que são pessoas que vão prejudicar o perfil do seu cliente. Eu sempre falo aqui sobre o algoritmo do Instagram. E ele foi totalmente programado para mostrar para você coisas que você geralmente curte, que você geralmente comenta, que você compartilha, que você salva, né? Essas métricas do Instagram, elas não existem à toa, elas existem para entender o seu comportamento. Mas esses dias eu abri a lupinha ali do meu Instagram e tinha golden para tudo que é lado, cachorrinho golden, sabe? Por quê? Eu não posso ver um cachorrinho, um golden, que eu curto. Eu vou lá, envio para alguém, ou eu comento, ou eu salvo, porque eu amo ver golden. O que você vê quando você clica aí na lupa do seu Instagram? O que aparece para você? Inclusive, você sabia que se você pegar aí o perfil do Instagram do seu
amigo da sua amiga, do seu marido, sua namorada e afins, clica na lupa do Instagram e vê o que tem ali. Isso aí pode gerar briga, né? Eu sei. Mas é importante você saber. Quando você clica naquela lupa do Instagram e o que aparece lá é o que geralmente a pessoa está procurando, é o que geralmente ela envia para outras pessoas e é o que geralmente ela gosta de ver. O algoritmo do Instagram entende exatamente isso. É importante isso fixar na sua cabeça. Eu tô contando essa parte aí mais descontraída, que você pode descobrir o que seu namorado, sua namorada, esposa, marido tá ali usando no Instagram, se você clicar na lupinha lá, porque é lá que o Instagram mostra realmente o que aquela pessoa geralmente está buscando. Por que o Instagram ele age dessa maneira? Não é só o Instagram, tá? Eu tô falando aqui de Instagram, mas não é só ele. Isso vale para outras plataformas também. Hoje, o que essas plataformas em si, elas desejam? Segurar a sua atenção, manter as pessoas que estão ali utilizando lá preso, dentro daquela plataforma. Porque, como eu já falei, são empresas. Tanto é que existem os anúncios pagos dentro de todas as plataformas. Inclusive, hoje até lá no Tico e Teco tem patrocinados que a gente vê. Isso acontece no Facebook, no YouTube. Às vezes você está vendo vídeos lá no YouTube e aparece aquelas propagandas, o seu YouTube não é pago, você tem que pular aquele anúncio. Por que eles fazem isso? Porque eles lucram em cima disso, eles são uma empresa. Então, por que não é interessante, Diana? Vamos falar logo. Por que não é interessante crescer a base de seguidores do seu cliente, de pessoas aleatórias, vindas de um vídeo que viralizou de Reels, que não tem nada a ver com o que o seu cliente vê? Eu vou falar um pouquinho com você aqui nesse momento sobre tráfego pago. Mas não se assuste, você não precisa entender a fundo, é só um raciocínio para você entender. Quando a gente vai criar uma campanha de tráfego para um cliente dentro do gerenciador de anúncios, a gente tem uma opção lá, é o nome de Lookalike. Como eu falei, você não precisa entender de tráfego pago, porque aqui eu vou explicar de forma simples mesmo, para você entender por que um vídeo de dancinha que viraliza, ele pode, ao invés de beneficiar o seu cliente, ele vai prejudicar. Esse formato de campanha chamado de Lookalike, eu vou até colocar aqui na tela, porque às vezes você nunca ouviu falar e eu gosto de te mostrar. Eu só vou te dar um pouquinho de consciência sobre isso aqui. O Lookalike, ele nada mais é do que um público semelhante. Ó, deixa eu pôr aqui. O Lookalike, ele nada mais é do que público semelhante. Então, o que acontece? Quando a gente vai criar essa campanha lá dentro do Instagram, a gente basicamente fala assim para a plataforma, Facebook, Instagram e afim. Eu quero que você pegue essas pessoas que seguem o Instagram ou o Facebook aí do meu cliente e eu quero que você crie um público com interesses semelhantes a eles para eu divulgar essa campanha específica aqui. Como assim, Diana? Dentro do gerenciador de anúncios, a gente consegue pegar esse público e falar para ele criar um outro público que tenha interesses semelhantes a esse e ele distribui essa campanha para essas pessoas? Sim, dentro do gerenciador de anúncios. É totalmente possível fazer isso, inclusive é um formato extremamente utilizado. Daí, o que acontece? Se essa base, deixa eu ver o que eu tenho aqui na mesa para eu usar de exemplo. Eu queria 2 canetas iguais, mas eu não vou ter. Então, vamos usar aqui. Eu tenho ali os seguidores do meu Instagram, eu sempre uso caneta como exemplo, né? Eu tenho aqui os seguidores do meu Instagram, do meu cliente, né? Se essa base aqui de seguidores do seu cliente são pessoas que vieram de vários Reels viralizados, que são videozinhos sem alinhamento com o que o seu cliente vende, ele não vai ter resultado nenhum com essa campanha. Muito pelo contrário, vai estar atingindo pessoas, um público que não vai comprar dele. O seu cliente vai estar jogando dinheiro fora, se essa base de clientes que ele tem, de seguidores que ele tem, veio por Reels que não estão alinhados com o que ele vem. E você pode falar assim nesse momento aí: Diana, tô nem aí, o meu cliente não investe em tráfego pago, vou continuar fazendo videozinho de dança para ele. E aí que tá a venda que tá tapando o seu olho nesse seu trabalho. E a gente pode até entender que você não está fazendo isso porque você realmente gosta, você não está olhando para o futuro do seu cliente. Você tem que lembrar
que você tem que trabalhar em prol do seu cliente, independente se ele vai estar com você daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3. Exatamente isso que até hoje faz total diferença no meu trabalho. Quando o cliente me contrata, além de tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu já vivenciei ao longo desses mais de 5 anos, eu compartilho com o meu cliente. Eu sempre vou utilizar as plataformas de acordo com as políticas de privacidade, com tudo que ela tem que usar da forma correta. Então você não tem que pensar no seu umbigo, você tem que pensar no seu cliente e você tem que saber que você tem que fazer hoje, independente se o cliente vai estar com você ou não. Então, independente se o seu cliente investe em tráfego ou não, porque se você respondeu aí, meu cliente não investe em tráfego, eu vou continuar fazendo dancinha. Tem uma outra coisa que você precisa saber. Independente se ele investe em tráfego ou não, a gente tem ali no Instagram o nosso amigo algoritmo. Diana, o que é o algoritmo? É um robozinho que tem por trás da plataforma para entender o que as pessoas gostam, o que elas querem ver, o que elas ficam felizes de ver. Como que o algoritmo age perante aos conteúdos orgânicos, que são aqueles conteúdos que a gente não coloca dinheiro para ele chegar a mais pessoas. Então, preste atenção, porque só isso aqui que eu vou te mostrar nesse momento, você vai falar para mim que essa live tá paga. Se você não sabia disso aqui, você vai comentar aí para mim. Coloca aí nos comentários, tá pago. Diana, nunca ouvi isso. Então, raciocina comigo. Eu vou dividir a tela aqui de novo para você entender como que o algoritmo do Instagram, ele funciona. Vamos lá, colocar a tela para eu escrever e você entender como que o nosso amigo algoritmo funciona. Você vai lá e faz um post no Instagram, certo? Feito esse post, o que o Instagram vai fazer? Ele vai pegar esse post e ele vai entregar para uma porcentagem de seguidores. Então é exatamente isso que ele faz. A partir do momento que foi feito esse post, ele vai e entrega esse post que foi feito para uma porcentagem de pessoas. Então, ele vai lá, você faz o post e o Instagram automaticamente ele entrega esse post feito para uma porcentagem de pessoas. E esse post aí, ele vai entender a interação do público com esse conteúdo, com esse post que você fez lá. Então, ele vai entregar e vai observar a interação das pessoas com esse post. O que o algoritmo ele observa? Ele vai ver quantas curtidas está tendo esse post, quantos comentários está tendo esse post, que você acabou de fazer lá no perfil do seu cliente, quantas pessoas estão compartilhando isso com outras pessoas. Essa aqui é exatamente a jornada ali que o algoritmo faz para entender se esse post ele é valioso ou não. Foi positivo? Então tá bom, tem bastante gente comentando, bastante gente compartilhando. Foi um post positivo? O que ele faz com esse post que você acabou de fazer? Ele vai entregar isso para mais pessoas, Isso acontece de forma automática, você querendo ou não. Ah, Diana, foi negativo. O que acontece quando não tem muita curtida, não tem muito compartilhamento? Ele automaticamente para de entregar esse conteúdo, esse post aí, para as pessoas. É simples, tá? Claro que às vezes parece complicado, mas é muito mais simples do que você imagina. E essa daqui é a jornada do algoritmo. É dessa maneira que ele funciona. Então, pensa comigo aqui, agora que você entendeu como que o algoritmo faz essa distribuição. Você está lá fazendo Reels totalmente sem estratégia e traz para o perfil do seu cliente pessoas totalmente desalinhadas com o que ele vende ali naquele perfil. Vamos supor que essas pessoas elas vieram ali por um Reels que tinha uma dancinha, acharam engraçadinho, acharam bonitinho e começaram a seguir o perfil do Instagram ali do seu cliente. Quando você fizer um post lá no Instagram, vamos supor que você fez um Reels que viralizou, tem 50, 60 mil visualizações lá no perfil do seu cliente, pode acontecer viralizar um vídeo de Reels. Só que aí você vai fazer um próximo post e esse que viralizou trouxe lá 1.000 seguidores novos para o seu cliente. Uhul, trouxe 1.000 novas pessoas para seguir o perfil do meu cliente. Só que lembre que ele não estava alinhado com o que o seu cliente vende, era só uma dancinha aleatória. Trouxe essas 1.000 pessoas. Então, quando você fizer um próximo post, o Instagram vai pegar esse próximo post que você fizer, independente se ele é carrossel, se ele é foto, seja lá o que for, um outro vídeo, ele vai entregar esse conteúdo que você acabou de criar para uma porcentagem de pessoas. Então, se o seu cliente tinha 1.000 seguidores que estão ali porque gostam e tudo mais, aumentou mais 1.000 porque vieram por causa de dancinha.
E o Instagram vai escolher uma porcentagem aleatória de pessoas que ele vai entregar esse novo post que você fez lá. E dentro dessa porcentagem aleatória, vão estar essas pessoas que vieram totalmente desalinhadas com o que o seu cliente faz. E elas não vão interagir com esse novo conteúdo, elas não vão compartilhar, elas não vão comentar esse conteúdo. Então, esse conteúdo, conforme você vai fazendo isso, a entrega vai ser cada vez menor, porque essas pessoas não estão ali para consumir aquilo. Elas vieram por causa de um vídeo viralizado e elas não fazem noção nenhuma, não tem noção nenhuma do que o seu cliente está vendendo ali. Aí mora o grande perigo de você ficar fazendo vídeos de Reels sem estratégia nenhuma para o perfil do seu cliente. Então, sim, eu posso ter alugado um triplex aí na sua mente nesse momento, se você nunca ouviu falar sobre isso. Por onde começar, Diana? Como que eu começo, então? Já entendi, entrou na minha cabeça que eu não posso, eu não devo ficar fazendo vídeos de dancinha para o meu cliente. Então, por onde eu começo? Você precisa começar identificando as principais dúvidas que os clientes do seu cliente têm. Então, esse é o primeiro ponto, identificar 10 problemas que esse público enfrenta e que o produto ou serviço desse cliente que você atende resolve. Vou dar exemplo prático aqui para você sair dessa live sabendo realmente como fazer. Eu vou dar um exemplo aqui de um perfil de terapeuta. Então vamos pensar aqui com a cabecinha como se a gente fosse criar esse Reels estratégico para um perfil de uma terapeuta. Se eu estou pensando num perfil de terapeuta, vou citar um problema, né? Que a terapia resolve aí na vida de muitas pessoas hoje em dia. Então, deixa eu até colocar isso aqui em cima. Exemplo, perfil de terapeuta. Então, você sabe que eu vou estar usando aqui como exemplo um perfil de terapeuta. Então, dentre todos os problemas que esse profissional, o terapeuta em si, resolve para as pessoas, um que está super em alta aqui é a nossa amiga ansiedade, certo? A terapia, ela ajuda a resolver o problema de ansiedade. Então, o que é a sua tarefa? Você vai pegar o perfil do seu cliente e vai listar 10 problemas que o produto ou serviço do seu cliente resolve na vida daquelas pessoas que compram o produto deles. Então, nesse exemplo aqui, eu vou usar a ansiedade. Depois de listado esses 10, você vai listar 10 maneiras erradas que as pessoas tentam resolver esses problemas aí. Tá? Então, o segundo passo é esse daqui, listar 10 maneiras erradas que as pessoas tentam resolver esses problemas. E você, mais uma vez, vai listar lá. O que as pessoas costumam fazer com relação à ansiedade que elas fazem de forma errada para resolver esse problema? Quando a pessoa tem muita ansiedade ali, ela pensa, eu vou tomar um calmante e eu vou resolver esse problema da ansiedade. Segue esse passo a passo que eu tô colocando aqui. E você vai pensar no seu cliente. 10 problemas que esse público tem, enfrenta e que o produto ou serviço resolve. 10 maneiras erradas que as pessoas tentam resolver esses problemas. Nesse caso aqui, do exemplo da ansiedade, eu estou colocando que é tomar calmante, porque tem gente que tem ansiedade e acha que um calmante, ele mesmo se medicando, vai resolver. E você também vai listar 10 apresentações de oportunidade para esse problema. Diana, como assim apresentar oportunidade para esse problema? Vou dar um exemplo aqui. Como amenizar a sua ansiedade? Se você fizer isso todos os dias, o seu nível de ansiedade vai diminuir. Citei 2 exemplos aí de como você colocar apresentação de problemas. Se você sabe que a pessoa tem ansiedade, ela está se medicando de forma errada, quais são apresentações de oportunidade? Como? Siga esses passos. São alguns exemplos. Eu vou ensinar aqui também alguns exemplos de títulos que são chamativos. Então, fica aqui para você entender. Porque agora a gente vai aqui criar um roteiro matador para o Reels do seu cliente. E esse roteiro, ele realmente vai trazer clientes alinhados com o que o seu cliente vende. Então, o que seria um Reels matador? Qual a estrutura desse roteiro? A estrutura é o tema daquele vídeo que você vai criar para o seu cliente. Então, o tema, ele vai estar aqui em toda essa lista, esse estudo que você fez, que eu coloquei. Vou até grifar aqui de novo para você. Vou deixar em vermelhinho para você. Então, a sua tarefa é essa daqui, ó. 10 problemas que o público enfrenta. 10 maneiras erradas que as pessoas costumam ter para resolver esse problema e 10 apresentações de oportunidade para esse problema. Só aqui você já vai sair com 30 temas de vídeos de Reels para o teu cliente. Falei
que até o final dessa live, 1 hora de estudo que você sempre faça isso daqui, você já sai aí com 30 temas de vídeo para o seu cliente. E qual que é, então, o roteiro matador? É você usar o tema logo de cara, fazer uma apresentação do que aquele perfil do seu cliente faz na vida do seguidor. Uma chamada para ação, que a gente chama aqui no digital como CTA. Dá o problema ou a solução para aquele, né, que você colocou ali, e no final usar novamente uma CTA. Diana, ficou muito bagunçado, eu não entendi bulhufas do que você quis dizer aí. Por isso, eu vou fazer com você agora aqui, na sua frente, como que a gente usa esse roteiro aqui. Como assim, Diana? O tema, apresentação, CTA, problema, solução e CTA de novo. Então, vamos lá, que eu coloquei o exemplo da terapeuta e é disso que eu vou fazer. Tem um ponto muito importante que você precisa saber com relação ao tema, que a gente chama às vezes de headline, né, ou título chamativo, que a gente costuma ouvir muito no meio do digital, que são aqueles títulos que eles são impossíveis de serem ignorados, tá? O que que acontece? Tem estudos que comprovam, não adianta, você pode acreditar nisso ou não, mas estudos eles comprovam que a gente tem 3 segundos para conseguir segurar a atenção de uma pessoa ali, num feed de um Instagram, num feed de um Tico e Teco, né, que a gente tem aí, YouTube, enfim, todas as plataformas, em até 3 segundos. Se você captou a atenção daquela pessoa, aquilo vai para frente. Se não, esquece. Então, você precisa saber criar títulos que são chamativos. Então, se você está com o seu caderno aí, anote, porque esse tipo de título que eu vou te falar aqui, ele tende a chamar muito a atenção das pessoas, que é cuidado. Você pode estar prejudicando a sua saúde com isso. Todo mundo tem medo de prejudicar a saúde. Todo mundo tem tempo, às vezes, de perder dinheiro. Todo mundo tem medo, né, de perder dinheiro. Tem medo de perder tempo. Então, você pode colocar cuidado, você pode estar perdendo tempo fazendo isso. E aí você usa algo que as pessoas estão fazendo com relação àquele produto ou serviço que o seu cliente vende. Por isso a importância de você listar 10 maneiras erradas que as pessoas geralmente usam para fazer aquilo. Outro título que chama muita atenção: estratégias para, e você coloca lá o tema aquele vídeo que você vai criar. Eu fiz esse novo método para eliminar a ansiedade, por exemplo, já que eu estou usando como exemplo aqui o perfil de terapeuta e eu listei como um problema a ansiedade, então você pode usar. Eu fiz esse novo método e isso fez eu eliminar a ansiedade. O guia definitivo para diminuir a ansiedade na sua vida. 4 erros que a maioria das pessoas cometem ao tentar tratar a ansiedade em casa. E lembre, eu estou usando como exemplo aqui a ansiedade porque eu peguei como exemplo o perfil de uma terapeuta. Isso aqui se transforma para qualquer perfil de qualquer nicho, tá? Outro exemplo de título que chama atenção: 5 hacks para ter mais saúde, 5 hacks para ter mais qualidade de vida. E aí você vai adaptar ao tema que você vai abordar. 6 lições que eu aprendi ao ir à terapia. 6 lições que eu aprendi ao praticar exercícios todos os dias. São exemplos de título que chamam atenção. 5 passos para conseguir emagrecer 6 quilos em um mês. Não é um título que chama atenção? Por isso que você precisa fazer alinhado com o que o seu cliente vende. É só transformar a ideia para aquilo que o seu cliente vende, tá bom? E isso aqui são só alguns exemplos que eu quis trazer dentro da mentoria que eu tenho para realmente ajudar você. Então vamos lá agora entender como que você monta essa estrutura que eu acabei de te dar aqui. Vamos pôr a tela. Esse roteiro, que, né, Diana, fiquei perdida, não sei como fazer o tema, apresentação, CTA, problema, solução, CTA, o que é isso? Não sei fazer isso. Então você já entendeu que o título é o que vai chamar a atenção logo de cara. A pessoa tá rolando o feed, viu o título lá, viu você falando esse tema aí, é aquilo que vai chamar a atenção daquela pessoa, é o que vai fazer ela realmente parar para ver esse vídeo, tá bom? Então, isso é o tema. O tema é o título chamativo e você listou lá. Então, o tema, vamos pôr aqui embaixo, ele é o título chamativo e é o que vai segurar a atenção dessa pessoa para ela realmente assistir esse vídeo por completo. Então, sim, você precisa tirar um tempinho ali para listar isso aí e fazer de forma correta. O que é
então, a apresentação de Ana. É uma breve apresentação, realmente. Quem é aquela pessoa? O que ela ensina naquele perfil? Porque se você coloca essa apresentação logo de cara, primeiro, pensa aqui comigo. Você colocou um título chamativo. Então, a pessoa tá rodando o feed ali do Instagram e é um título que chama a atenção dela. Então, se ela tem aquele problema de ansiedade e ela não sabia que ela precisava de uma terapia, por exemplo, então o tema já chamou a atenção dela porque é um título chamativo. Logo em seguida, esse profissional ele se apresenta, ele vai falar, por exemplo, eu me chamo Isabela e aqui nesse perfil e vai falar o que essa pessoa faz. Porque aí você já filtra as pessoas que vão vir para esse perfil. Então é uma breve apresentação realmente do profissional. Quem é a pessoa e o que ela ensina nesse perfil. Isso é a apresentação. Eu também vou montar um exemplo aqui para você não ter a desculpa de falar que não entendeu como fazer. Depois vem a nossa amiga CTA. O que é a nossa amiga CTA? É a famosa Call to Action ou chamada para ação. Eu vou pôr aqui como chamada para ação. O que é chamada para ação, Diana? O que é isso? Nunca ouvi falar. É como se eu falasse aqui para você. Você tá gostando dessa live? Tá fazendo sentido para você? Curte! Clica aí no coraçãozinho e curte essa live. Ou então, eu falar para você, esse conteúdo está sendo relevante, você nunca ouviu falar sobre esse tema de criação de Reels estratégico da maneira que eu tô falando aqui? Você conhece alguém que também gostaria de aprender isso com você? Clica no aviãozinho, né, no caso do Instagram, clica nesse aviãozinho que você tá vendo aí do lado e envia para uma pessoa que também vai fazer bom uso do que eu estou ensinando aqui. Isso é uma CTA, eu estou chamando alguém para fazer uma ação. Só que essa CTA, ela precisa ser específica, ela precisa ser alinhada com o objetivo do vídeo de Reels que você está criando. Não adianta isso, eu vou até aumentar a minha imagem aqui para você não esquecer. Não adianta aqui no digital você chamar a pessoa para ela fazer um zilhão de coisas. Então não adianta você falar para ela, curte, compartilha, envia pro amiguinho, segue meu perfil. Não adianta você fazer isso, você tem que ser objetivo com a chamada para ação. Se o vídeo ele foi feito com a intenção de aumentar os seguidores, que é o que a gente está falando aqui, a chamada para ação vai ser: se você quer receber mais conteúdos como esse, lembra de seguir o meu perfil. Ponto, sem mais delongas, sem enrolação. Curto, grosso e objetivo, é para isso que serve uma chamada para ação. Você identificar o objetivo daquilo que você está fazendo e realmente chamar para aquilo que você quer. E aí, vai apresentar, então, o problema ou a solução, que depois da CTA vem, então, o problema ou a solução, que nada mais é do que o conteúdo em si, o tema que foi escolhido para fazer esse vídeo. Então, no caso aqui, né, se fosse fazer um conteúdo sobre a ansiedade, eu ia explicar ali, sei lá, 3 passos para diminuir a sua ansiedade no dia a dia, ia explicar isso, ele seria, e depois viria de novo a CTA. Diana, eu preciso pôr uma CTA no meio do vídeo do Reels e no final? Sim, e isso é de forma estratégica, porque a pessoa ela vai absorver esse conteúdo e no final pode ser que ela esqueça o que ela tem que fazer. Então, você vai orientar o seu cliente a fazer uma chamada de novo. Se o vídeo é para crescer o perfil, então o seu cliente ele vai falar: você gostou desse conteúdo? Fez sentido para sua vida? Então, siga o meu perfil para receber mais vídeos como esse aqui. Ai, Diana, mas como que ficaria aí esse escopo aí na prática? Eu entendi, mas ainda não sei fazer na prática. Então, vamos lá. Se a gente fosse colocar um título chamativo usando esse exemplo que eu dei aí da terapia, como que ficaria o título? 3 estratégias para aliviar a sua ansiedade. Fala pra mim, se você tivesse ansiedade, tá ali sofrendo de ansiedade, você vê um vídeo que vai te dar essas dicas, 3 estratégias para aliviar a sua ansiedade, com certeza você pararia para ver esse vídeo. Tá bom, já prendi a sua atenção. O que eu faria então em seguida? Eu colocaria a nossa amiga Call to Action, que seria: eu me chamo Diana, né? Nesse caso, se eu fosse a terapeuta, eu me chamo Diana e aqui nesse perfil eu ajudo mulheres, ajudo homens, enfim, aí alinhado com o que o seu cliente faz, a terem mais qualidade de vida através da terapia. Então, deixa eu até colocar aqui, ó, o tema é esse. Aqui a gente tem a CTA, a apresentação, a CTA, a gente tem a apresentação e depois, em seguida, a gente entra com a CTA, que é a chamada para ação. Como que ficaria? Para receber mais
vídeos, mais conteúdos como esse, siga o meu perfil. Então, a gente teria a nossa CTA, que seria essa daqui. Vou colocar em amarelo, porque eu gosto que fique igual. Em laranja, na verdade, mas tá parecendo amarelo. Para receber mais conteúdos como esse, siga o meu perfil. E aí, viria, então, com a entrega do conteúdo. E aí, eu não vou falar aqui porque eu não sou terapeuta, mas é só um exemplo do que viria em seguida, seria a entrega, então, desse conteúdo. E, novamente, a CTA no final, chamando a pessoa para seguir aquele perfil, se ela quer, então, receber mais conteúdos como esse, certo? Então, essa é a estrutura de um Reels que realmente vai ser funcional e vai trazer seguidores aí para o seu cliente que você está atendendo. Você não vai precisar mais ficar tentando convencer o seu cliente a fazer dancinha. É exatamente isso. E como que ficaria então esse videozinho? 3 estratégias para aliviar a sua ansiedade. Eu me chamo Diana e aqui nesse perfil eu ajudo homens, mulheres, enfim, o que o seu cliente faz, a terem mais qualidade de vida através da terapia. Para você receber mais vídeos como esse, siga o meu perfil e aí o seu cliente vai dar ali a entrega do conteúdo e no final ele vai repetir a CTA. Para receber mais conteúdos como esse, siga o meu perfil. Eu aconselho muito que você tire print dessa tela aqui, porque isso aqui é o ouro. Isso aqui, até hoje, eu não vi ninguém ensinando assim de forma gratuita, igual eu tô fazendo nessa live aqui. Então, printa essa tela. Se você está vendo aqui no Instagram, vai no YouTube e tira print, porque esse roteiro de vídeo de Reels aqui, e eu não tô falando abobrinha, porque assim, se você for no meu perfil, você vai ver que eu utilizo esse formato. Eu utilizo esse formato para os meus clientes. Ele funciona muito bem no orgânico. E quando então você resolve colocar um tráfego pago para isso aqui, para essa publicação ela ser entregue para mais pessoas, alinhadas com aquilo que você está fazendo no seu perfil, ele é bombástico. Ele vai funcionar assim de uma maneira assustadora. O seu cliente vai falar assim, nossa, mas o que você está fazendo no meu perfil? E nada mais é do que uma estratégia que pode ser que até esse momento você não tenha visto ela. Então, eu fiz questão de colocar ela para você, porque para mim, atualmente, é uma das melhores estratégias para crescer um perfil. E seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube, seja no Facebook, tem funcionado muito bem.